2 e 2. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. A plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a ele? E quem
e o coração guardar. Será parte da geração que face a face o verá. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós vamos dar início ao culto de ensinamento da palavra do Senhor. Estaremos fazendo uma oração. Logo após esta oração, nossa irmã Débora estará louvando ao Senhor com um hino da harpa cristã. Oremos. Querido Deus, Pai amado e santo, nós estamos em Tua presença, Senhor, gratos a Ti por mais esta rica e grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido em estarmos aqui em Tua casa, em Tua presença, para louvar o Teu santo nome, para bendizer ao Senhor na beleza da Tua santidade. Deus, pedimos que nesta noite seja o Senhor exaltado, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Abençoa a vida dos Teus servos, de cada um dos Teus filhos que estão reunidos em seus lares, participando conosco deste culto, desta transmissão. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida de todos que estão sendo alcançados, Senhor, por esta transmissão. Fala conosco uma vez mais por meio da Tua palavra. Em o nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Nossa irmã estará louvando o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz de
Graças a Deus. Deus seja louvado por este hino maravilhoso. Meus amados, nós estaremos fazendo mais uma oração, apresentando a Deus os pedidos de orações, orando pela nossa nação, por todas as famílias. Nós estamos vivendo dias difíceis e a Igreja do Senhor, nós que fazemos parte da Igreja do Senhor, precisamos interceder, né, por esta nação, pelo mundo como um todo, por todas as famílias. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus que nos socorre. Antes desta oração, eu quero registrar a minha gratidão ao nosso pastor presidente, pastor José Fausto de Camargo, que nos fez o convite para estarmos aqui nesta noite, trazendo uma palavra. Tá? Nós vamos fazer esta oração. Após a oração, a irmã Débora estará louvando a Deus com mais um louvor e depois estaremos meditando na palavra do Senhor. Vou estar orando também pelos irmãos, pelas famílias que estão em seus lares, acompanhando esta transmissão. Deus tem uma palavra para o seu coração, assim como todas as terças-feiras o Senhor tem se revelado aqui neste santo lugar. Amém? Oremos. Eterno Deus e Senhor do céu e da terra, uma vez mais, Senhor, queremos, por meio da oração, pedir ao Senhor que a tua misericórdia, que a tua graça, que o teu poder, que a tua compaixão esteja estendida, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, sobre esta nação. Nós oramos ao Senhor e te suplicamos pelo teu socorro, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, sobre a vida de todos os homens. Deus, nós sabemos que os dias são difíceis, nós sabemos que são dias de aflições. Quantas famílias, quantos lares estão sendo assolados pelas aflições dos dias odiernos. Quantas pessoas estão sofrendo por causa das enfermidades, por problemas pessoais, problema de ordem financeira, problema espiritual, e nós apresentamos a todos em tuas mãos, apresentamos as famílias, apresentamos ao Senhor esta nação, este mundo em tuas mãos. Sabemos que mesmo diante de tanta aflição, todavia o Senhor está na direção, no controle de todas as coisas. Por isso, entregamos em tuas mãos, Senhor, e te pedimos que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nos dar a vitória, repreendendo este mal, Senhor, que está assolando não somente o Brasil, mas o mundo como um todo. Apresentamos ainda as autoridades governamentais, sim, as autoridades constituídas. A tua palavra nos diz que não há autoridade que não venha do Senhor, e as que há foram constituídas pelo Senhor. Estende a tua mão sobre a vida desses homens, dando a eles direção, sabedoria, graça, entendimento para administrar, Senhor, tão grande responsabilidade. Nós oramos ao Senhor em favor de todos os pedidos de orações, daquele que te clama, que está te suplicando por misericórdia, que está precisando de resolver os seus problemas, seja eles espirituais, sejam eles na área da saúde ou não. Pai, em o nome de Jesus, os entregamos em tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Nossa irmã estará louvando o Senhor com mais um louvor.
preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha, não estou sozinha, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha, não estou sozinha, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha, não estou sozinha, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha, não estou sozinha, pois sei, Deus cuida de mim. E não ando sozinha, não estou sozinha, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Graças a Deus. Nós estamos sobre os cuidados de Deus, né? Nosso Deus é misericordioso para conosco. Meus amados, eu quero estar fazendo uso da palavra do Senhor
Nós vamos meditar nesta noite na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, apenas um versículo para a nossa meditação, que é o versículo de número 57. Eu vou estar lendo aqui esse texto. Os irmãos que estão em seus lares podem estar abrindo as suas Bíblias e acompanhando aí a leitura de sua casa. Deus, acredito que tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, está escrito assim: Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, apenas este versículo. Eu gostaria de estar falando nesta noite com os irmãos sobre o tema uma vida de vitória em Cristo. Este será o tema desta rápida palavra. Meus amados, não há dúvida de que os dias que nós estamos vivendo são os dias em que o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 a seguir, Paulo chama esses dias de os últimos dias ou tempos trabalhosos. No capítulo 3 desta epístola que Paulo escreve a Timóteo, o apóstolo ele fala sobre a extrema corrupção, da humanidade. O apóstolo ele vai falar que neste tempo que nós estamos vivendo, existiria homens que seriam amantes de si mesmo, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos e tantas outras características o apóstolo Paulo vai citar no capítulo 3 da sua segunda epístola a Timóteo. Mas não somente isto. De fato, nós estamos vendo o sofrimento estampado no rosto da humanidade. Ao longo dos anos, nós vemos que o mundo ele vem sendo marcado pelas guerras, pela fome, por grandes tragédias de origens naturais, como, por exemplo, os tsunamis, terremotos, furacões, entre várias outras catástrofes já registradas. Mas tudo isto, na verdade, não é novidade, pois a palavra do Senhor já nos advertia a respeito destes acontecimentos. E o que falar da imoralidade, imoralidade sexual, da corrupção, da injustiça que impera no meio social, a falta de amor ao próximo, entre outros fatores que vêm acontecendo em nossa volta. Diante de tudo isso, nós encontramos e nos deparamos com muitas pessoas que estão revoltadas com Deus. É como se Deus fosse o culpado dessas coisas estarem acontecendo. E então as pessoas se perguntam o porquê que tudo isso está acontecendo e até perguntam onde está o Deus que os crentes tanto falam, E, na verdade, irmãos, nós sabemos, à luz das Escrituras Sagradas, que existe uma explicação, existe sim uma explicação para o sofrimento da humanidade. Existe uma explicação. O culpado não é Deus, senão o próprio homem.
Quando nós lemos a palavra do Senhor no livro das Lamentações de Jeremias, de número 3, verso 39, por exemplo, a Bíblia diz assim: de que se queixa o homem vivente? De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Isto nos mostra que estes fatos que estão acontecendo nada mais é do que uma consequência das ações humanas. É uma consequência, né, das ações humanas. Quando o homem ele desobedeceu a Deus, né, a ordenança divina para não comer do fruto proibido lá no Éden, o homem ele quebrou a aliança que Deus fez, né, com ele lá no Éden. O pecado, através do pecado, o homem virou as costas para Deus. O homem virou as costas para Deus. Por quê? Porque o pecado ele é o principal agente de separação entre Deus e os homens. Foi o que o profeta Isaías falou no capítulo 59, e no versículo 1 ao versículo 3. Deus, usando a boca do profeta Isaías, o Senhor disse assim: porque os meus ouvidos não estão surdos, para que não possa vos ouvir, e nem minhas mãos estão encolhidas, para que não possa vos salvar. Mas as vossas iniquidades é que fazem separação ou divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Então nós podemos observar claramente que a culpa do sofrimento da humanidade não é de Deus, mas do homem, através das suas ações, dos caminhos que ele escolheu trilhar, das escolhas que ele fez ao longo dos anos. Deus, irmãos, ele é bom. Deus é misericordioso. Deus, ele é tão misericordioso e bom que ele tem cuidado de nós, mesmo diante, de tantos erros que nós temos cometido, mesmo diante da condição que a humanidade se encontra dos dias atuais, mas as misericórdias do Senhor têm estado estendida sobre toda a face da terra. Ainda o profeta Jeremias, no seu livro das Lamentações, capítulo de número 3, verso 22, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa, a razão pela qual nós não somos consumidos. Nosso pastor presidente, ele faz uma citação da misericórdia de Deus que eu acho bem interessante, que a misericórdia de Deus, ela é tão grande que ela não permite que nós recebamos aquilo que de fato nós merecemos. Isto é a misericórdia de Deus. A causa de nós não sermos consumidos. Deus é misericordioso. Deus é bom. Então, veja bem, irmãos, quando nós falamos da misericórdia de Deus, nós vamos observar que ao longo dos anos, Deus ele manifestou e vem manifestando as suas misericórdias. Por exemplo, quando nós olhamos para as dispensações, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, você vai observar que o texto vai falar que Deus abençoou o homem. O primeiro homem, Adão, Deus
colocou o homem lá no Éden. O homem tinha intimidade com Deus, né? O homem desfrutava das bênçãos de Deus. Deus abençoou, né, Adão, Eva, e disse: crescei, multiplicai. É interessante que no texto nós vamos observar isso. Deus capacitou o homem, né, psicologicamente. Deus capacitou o homem, dando a ele capacidade, inteligência, capacidade intelectual, inteligência para administrar o Éden, né? Deus deu a ele condições de sobressair, né, diante de toda a criação na qual Deus havia feito. Então observa que o homem desfrutava de bênçãos extraordinárias no Éden. Podemos citar a presença de Deus, a intimidade que existia entre o homem e Deus, quando a Bíblia registra que o Deus descia no Éden, conversava, né, com o homem. Mas, irmãos, não somente isso e tantas outras bênçãos, mas o que o homem fez? Ele pecou, né, desobedeceu à voz de Deus. Deus disse para o homem: olha, tudo isso aqui você pode desfrutar, mas daquele fruto lá, do conhecimento, do fruto, do conhecimento do bem e do mal, deste fruto você não toca, você não come. E o homem foi lá e comeu, né? Como se Deus estivesse dizendo: vai lá e come, né? E com isto o homem pecou, desobedeceu à voz de Deus. E quando o homem desobedece à voz de Deus, o homem quebra a aliança com Deus. Ele estava na dispensação da inocência, onde havia uma aliança que era a aliança edêmica proveniente do Éden, mas agora o homem vai entrar numa nova dispensação, que a Bíblia chama de dispensação da consciência. Deus é tão misericordioso que nesta dispensação Deus faz uma nova aliança com o homem, e nesta aliança, chamada aliança adâmica, Deus estabelece para o homem a oportunidade deste continuar em sua presença, não mais no estado de perfeição, né? Mas o homem continua pecando, né? Ele já havia sido expulso do jardim do Éden por causa do seu pecado, e agora com o aumento, com o crescimento, com a multiplicação da humanidade, também, obviamente, o pecado, ele aumentou, ele proliferou, né? Ele se espalhou. E Deus, então, vai tratar com o homem. E através de Noé, Deus dá à humanidade, por sua misericórdia, a oportunidade destes se arrependerem e se voltar para Deus. E então Deus anuncia o dilúvio. E é interessante que isso nos faz lembrar o que Jesus falou lá em Mateus. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Quem esperava que naqueles dias iria chover 40 dias e 40 noites? Ninguém. Até mesmo porque sequer uma gota de água havia caído sobre a face da terra. Mas você observa que Deus falou que ia vir um dilúvio. E aconteceu. A palavra de Deus nos diz que o arrebatamento da igreja é uma realidade. Daqui a pouco, irmãos, a igreja vai ser tirada de sobre a face da terra. Este mundo vai ficar um caos pior do que já está. Precisamos estarmos atentos. Os sinais estão aí, nos despertando e falando por si mesmo que Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos dias. Mas aí nós vamos observar em Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 1,
que Deus é misericordioso, agora ele vai chamar, depois do dilúvio, Deus havia feito já a aliança noética, quando o homem sai da dispensação da consciência, onde ele vai responder pelos seus atos, e entra agora na dispensação, uma nova dispensação, que é a dispensação do governo humano, e Deus faz com o homem, a aliança noética, mas o pecado continua. Aí Deus vai confundir as línguas lá na Torre de Babel, e os homens se espalham, porque eles queriam se exaltar, eles tinham um objetivo que estava fora dos planos divinos. Então, mais uma vez, Deus vai intervir na história da humanidade. Por quê? Porque Deus fez isso. Porque o propósito de Deus para a humanidade é que estes estejam na sua presença, é que estes desfrutem das bênçãos que o Senhor tem determinado para eles. Mas o homem que tem um coração duro, ele trilha por caminhos errôneos. A Bíblia diz que Deus formou o homem reto, mas este buscou muitas invenções. Então, agora, o homem, ele entra numa outra dispensação, que é a dispensação patriarcal. E Deus vai fazer aliança abraâmica. Quando Deus chama Abraão, faz promessa para Abraão e diz que através de Abraão, Deus iria formar uma grande nação. E os irmãos conhecem a história. Após esta dispensação patriarcal, com as consequências do pecado, nós vamos observar que vem então a quinta dispensação, que é a dispensação da lei. Deus faz, mais uma vez, manifestando sua misericórdia, Deus faz uma nova aliança. E esta aliança mosaica, quando agora, depois de todo aquele contexto que os irmãos conhecem, toda aquela trajetória dos descendentes de Abraão, até que o povo vai para o Egito, por intermédio do trabalhar de Deus na vida de José para preservar a própria nação. Aí a Bíblia vai dizer que agora o povo que era um hóspede no Egito, eles passam a ser escravos, porque José morreu também o faraó, e levantou-se um outro faraó, e a Bíblia diz que este novo faraó, ele não conheceu nem a José, nem o Deus de José. Aí eu paro e penso aqui, mas por que ele não conheceu a José? Será que ele não fazia parte daquela geração? Talvez, isso aqui é uma colocação minha, talvez a expressão que a Bíblia usa para este faraó, dizendo que ele não conheceu nem a José, nem ao Deus de José, talvez seja o fato dele não ter reconhecido quem foi José naquela nação, não ter aceito os padrões estabelecidos por Deus, padrões de vida para aquela geração naquela época. Mas a Bíblia diz que ele não conheceu nem a José, nem ao Deus de José. E agora, Deus vai tratar, mais uma vez, com o seu povo. O povo começa a sofrer, o povo vai ser humilhado, e Deus faz uma nova aliança, chamando, no capítulo 3 do livro de Êxodo, Deus chama Moisés. Moisés está agora no deserto. Através de Moisés, Deus levanta ele como libertador para tirar o povo de Israel do Egito. Por isso que Moisés, ele é uma figura tipológica de Cristo. Então, Deus levanta Moisés para libertar Israel. Através de Moisés, Deus estabelece a lei, dando-lhe ali as tábuas dos 10 mandamentos, que é a lei moral, e todos os demais, e também a lei, também a outra parte da lei, a lei moral, e todos os demais preceitos, que são parte da lei. Mas, veja bem, mesmo
diante de tantas alianças que Deus fez com a humanidade, levantando homens para que o povo estivesse, para que a humanidade se voltasse para a sua presença. Todavia, irmãos, não houve um homem que não pecasse. Não houve um homem que fosse fiel a Deus, que fizesse de fato andasse exatamente da maneira que Deus determinasse. Não havia perfeição sobre a terra. A natureza pecaminosa estava impregnada na raça humana, porque se originou lá em Adão. Então a natureza humana, por si própria, se inclina para as coisas que desagradam a Deus. E agora, Deus vai fazer a maior de todas as alianças, manifestando a sua grande e infinita misericórdia. João capítulo 3, versículo 16. Entra a dispensação da graça. E a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isto é misericórdia. Imagine Deus, lá do seu trono, ele não precisava ter misericórdia de nós. Deus não depende de nós para nada. Mas as misericórdias de Deus fez com que ele manifestasse o maior ato, a maior expressão de amor, que diz do texto, que foi enviar o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, e para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. Isto é misericórdia. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, esta é a razão porque Deus enviou Jesus também. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da presença, da glória de Deus, da presença de Deus. Então o pecado, ele afastou a humanidade de Deus, o pecado jogou o homem para longe de Deus. Mas olha que misericórdia, irmão. Olha que misericórdia, como Deus é bom. Porque Deus não olha para o pecado da humanidade. Deus é tão misericordioso que ele não leva em consideração o pecado. Já imaginou se Deus fosse imputar em nós, cobrar de nós os nossos pecados? Então Deus olha com misericórdia e envia o seu Filho. E é interessante que este amor expresso por meio de Cristo, na cruz, ele nos revela uma coisa tremenda. Ele é um amor que trata todos por igual. Ele alcança pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Independente de cor, de classe social. Este amor está à disposição de todo aquele que reconhece que depende, que precisa de Deus. Este é o amor de Deus. E através de Cristo, então nós observamos que uma grande vitória Deus, ele preparou para a humanidade. O tema desta palavra é uma vida de vitória em Cristo. Jesus foi o único que foi capaz de vencer e ser fiel até a morte. E a Bíblia diz que morte de cruz, para que nós pudéssemos ter vitória. Aí nós observamos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, que foi o texto que eu tomei como base, que o contexto deste versículo, Paulo vai falar sobre o poder da morte, sobre o seu arguilhão.
E aí Paulo vai fazer uma pergunta e vai dizer: onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aí ele vai dizer no versículo 56, ora, o arguilhão da morte é o pecado. De fato, irmão, de fato, foi por causa do pecado, o pecado foi a porta pela qual a morte entrou no mundo. Que coisa terrível, né? Falar de morte é falar de dor. Falar de morte é falar de perca. Falar de tristeza. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar nesta noite. A morte, ela é o maior vilão na história da humanidade. O único homem que foi capaz de vencer a morte foi Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo, entoando um cântico, exaltando e glorificando a Deus, ele vai dizer: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida de vitória em Cristo. Meus irmãos, mesmo em tempos tão difíceis, trabalhosos, é possível sim nós vivermos uma vida de vitória. E qualquer pessoa que quer viver uma vida de vitória em Cristo, ele precisa vencer pelo menos 3 inimigos, que para mim esses 3 inimigos são os 3 principais inimigos do homem, que a Bíblia fala que é o diabo, a carne e o pecado. O diabo, o mundo e a carne. Esses 3 inimigos são os 3 principais inimigos do homem. Se você vencer esses 3 inimigos, você vai ter uma vida de sucesso, de triunfo, de vitória na pessoa bendita de Cristo Jesus. Por que o diabo é o nosso inimigo? A Bíblia diz em João 10:10 que ele veio para matar, roubar e destruir. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro vai dizer: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas existem 2 formas para que você possa vencer o diabo. Existem outras, mas eu quero citar 2. Por exemplo, Tiago, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Tiago vai dizer assim: submetei-vos ou sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando a gente se submete a Deus, o que é se submeter a Deus? É ser submisso a Ele, a sua palavra. E quando somos submissos a Deus, obedecemos a sua palavra, nos tornamos dependentes dele, passamos a fazer a sua vontade, de acordo com o que está escrito na palavra. E em segundo lugar, então quando nós fazemos isso, nós estamos resistindo ao diabo. E aí a Bíblia diz que ele fugirá de nós. Em segundo lugar, a segunda forma de você vencer o diabo é você fazer o que a Bíblia diz na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, depois versículo 13 ao 18. É se revestir das armaduras de Deus. Quando você se reveste das armaduras de Deus, você então está pronto para vencer o diabo. O segundo inimigo do homem é o mundo. A Bíblia diz em João Evangelho, capítulo 17, versículo 15, Jesus faz uma oração pelos seus discípulos. E nesta oração Jesus fala, lá no versículo 15, Pai, eu peço ao Senhor não que os tire do mundo, se referindo aos discípulos, mas que os livre do mal. Olha o que Jesus está dizendo: eu não peço que o Senhor tire os discípulos do mundo,
mas livra eles do mal que está operando deste mundo. Este mundo que Jesus fala nesta oração não é o que está lá em Gênesis. O cosmo, que é parte da criação, no princípio criou Deus os céus, a terra. Este mundo não é um mundo que está em João 3,16, que Deus amou o mundo, que se refere à humanidade. Este mundo é o que está na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, que diz que o mundo jaz do maligno. Certo? O mundo jaz do maligno. Este mundo que Jesus ora para que Deus livre os discípulos do mal, é o mundo que está em Tiago capítulo 4, versículo 4, que diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não está se referindo ao sistema, é o sistema que está operando neste mundo. Então, a Bíblia nos diz, em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em terceiro e último lugar, terceiro principal inimigo do homem. Primeiro é o diabo. Segundo é o mundo. Em terceiro lugar é a carne. Se nós vencermos esses três inimigos, teremos uma vida de vitória na pessoa de Cristo Jesus. Viveremos uma vida de vitória, de triunfo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E sabe qual a maior de todas as aflições do homem? Está relacionada exatamente com a carne. É interessante que a Bíblia manda a gente resistir ao diabo. A Bíblia manda a gente resistir ao mundo, vencer o mundo, não amando o mundo, fazendo aquilo que agrada a Deus, mas a Bíblia não manda você resistir à carne. Mateus 26:41, Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha que Jesus está falando, que a carne é fraca. Se a carne é fraca, precisamos vencê-la. E de que forma eu vou vencer a carne? Vou citar apenas um exemplo, apenas uma forma. Lá em Gênesis 39:13, a Bíblia fala de um moço de Deus por nome José. Você conhece toda a trajetória de José. Mas no capítulo 39, versículo 13, a Bíblia diz que ele foi assediado, ele foi tentado, o inimigo armou uma cilada para ele, vem a carne querer derrubá-lo. Capítulo 39, o versículo 6 diz que José era um moço formoso, de aparência, e a vista de quem olhava para ele se admirava pela sua beleza. E alguém foi atraído pela beleza de José e tentou fazer com que ele pecasse. Mas qual foi a atitude de José para conseguir vencer a carne? Foi exatamente fugir. A Bíblia não manda você resistir à carne. Ninguém consegue resistir à carne. Para vencê-la, tem que fugir. Foi o que José fez. Tem um outro exemplo de alguém que não fugiu, pelo contrário, abraçou a carne, caiu e trouxe grandes e graves consequências para a sua vida, destruindo sua família, trazendo tristeza, dor, sofrimento e consequências irrevogáveis. Davi. Então, que nós possamos, irmãos, pedir a Deus a sua graça para vencer esses três inimigos. É fé. Em 1 Coríntios 6,18, o apóstolo Paulo diz assim: foge ou fugir da prostituição.
da imoralidade sexual. E para encerrar, Gálatas 5, versículo 19 a 21, eu vou ler rapidamente, que a carne não diz respeito somente ao ato sexual, somente a imoralidade sexual. Existem tantas outras coisas que envolvem as ações da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Meus amados irmãos, existe sim possibilidade de vivermos uma vida de vitória. Se agarre a Cristo, corra para os pés de Jesus. Está se sentindo fraco? Faça o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar e na sua misericórdia nos dá graça para vencermos todas as aflições. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos orar, encerrando. Mais uma vez, minha gratidão ao nosso pastor presidente, pastor José Fausto de Camargo, pela oportunidade de estarmos aqui. Deus abençoe o nosso pastor, sua família. Deus abençoe você e a sua família, que aí do seu lar acompanhou esta transmissão, participou deste culto. Oremos. Amado Deus e Pai de infinita misericórdia, queremos render graças ao Teu nome, pela Tua presença, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor falou aos nossos corações. Continua nos ajudando e nos concedendo graça para vencermos o diabo, para vencermos o mundo, para vencermos, ó Deus, a carne. Deus, somente através do Senhor é possível vivermos uma vida de vitória na pessoa de Cristo Jesus. Despede-nos em paz, livra-nos e nos guarda de todo mal. É isso que te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Está encerrado em o nome de Jesus. Toda a esperança que restou e então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem.
já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado